A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom dia, como estão felizes de estarem aqui nessa manhã? Amém, então dê mais um sorriso para esse irmão abençoado que está aí do seu lado, estenda sua mão sobre ele e diga: eu te abençoo nessa manhã, querido. Diga: a graça, a bênção e o favor de Deus está sobre a sua vida. Quantos são favorecidos aqui, diga amém. Glória a Deus. Quero te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar para que de fato possamos mais uma vez sermos alargados pelo Senhor em revelação da sua palavra. Revelação é tudo aquilo que nós precisamos, amém? Pai, nós te damos graças pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, sendo ministrados pelo Teu Espírito e recebendo de fato entendimento, clareza, compreensão da Tua palavra e daquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Que nessa manhã mais uma vez sejamos nutridos, alimentados, fortalecidos, instruídos pelo Teu Espírito. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e que cada semente da Tua palavra que será lançada, compartilhada nesse lugar, que venha encontrar bons solos e corações receptivos, e que ela possa produzir frutos de transformação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu sempre digo que a maneira como somos transformados é quando Deus muda a nossa dieta, quando passamos a nos alimentar da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem o poder de mudar a nossa vida completamente. A verdadeira mudança não é aquela que acontece de fora para dentro, mas a verdadeira mudança é aquela que acontece de dentro para fora. É uma mudança metabólica. Na medida que você se enche da palavra de Deus, na medida que o seu depósito espiritual é cheio dessa palavra, essa palavra tem o poder de mudar a sua vida completamente. Esse é o padrão do Novo Testamento. Nós somos transformados pela palavra. E na medida que a nossa mente, de fato, ela é renovada, transformada através dessa revelação, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida é transformado. Porque paradigmas errados, mentalidades e valores errados são removidos da nossa mente. Então nós precisamos comer de Cristo, e na medida que comemos dele, cada vez mais nos tornamos mais parecidos com ele, amém? E o interesse de Deus é que o caráter de Cristo seja edificado em cada um de nós. O seu espírito, ele foi criado como um vaso para conter a Deus. No seu espírito é o lugar da habitação, da vida, da natureza, do Espírito de Deus. Mas a sua alma foi criada para expressar a sua imagem, a sua beleza, o caráter de Deus. Amém, queridos? Mas muitos de nós, às vezes, temos apenas compreensão da palavra no nível da mente, de uma forma natural, intelectual, e não temos necessariamente revelação da palavra. Há coisas que você compreende na mente, mas não necessariamente você possui revelação. Vamos fazer um teste aqui? Podemos? Sim ou não? Quantos aqui de fato creem que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Quantos creem nisso aqui? Amém. Você crê nisso mesmo? Que o lugar da habitação do Espírito de Deus é no seu espírito, sim ou não? Você crê nisso? Por que que às vezes quando nós oramos, oramos com a sensação que Deus está fora e não que Deus está dentro? Por que que às vezes oramos como se Deus estivesse lá na estratosfera? Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está, porque Ele já habita
dentro de você. Você compreende isso? Às vezes até oramos assim: Senhor, entra agora aqui no meu quarto, ou senta aqui no meu lado, na minha cama. Preste atenção, você acabou de declarar que você crê que Ele habita dentro de você. Ou às vezes oramos: Senhor, entrando agora na sua presença. Qual foi a hora que você saiu? Ou me acompanha agora nessa viagem. Como que Ele não vai te acompanhar se Ele já habita dentro de você? Compreende? Às vezes até concordamos na mente, mas não necessariamente temos revelação. E nós acabamos até falando de maneira errada. Se nós falamos errado, nós pensamos errado e vamos agir de maneira errada também. Diga comigo: se eu falo errado, eu penso errado e vou agir de maneira errada. Então, que o Senhor possa nos alargar cada vez mais em revelação. Preste atenção, ter a palavra na mente é muito importante. Compreender a palavra na mente é chave. Conhecer o Logos é algo muito importante. Só que mais importante ainda é você ter luz, clareza, entendimento no seu espírito, no seu coração dessa palavra. Porque se você não tem revelação, você não desfruta daquilo que já está disponível. Ontem nós falamos aqui à noite que somos favorecidos, abençoados. Há uma grande dispensa de suprimento, de provisão, de recursos disponíveis para nós. E aprendemos que somos filhos. E hoje podemos sentar na mesa e temos o pão da provisão inteiro à nossa disposição. Mas talvez você não tenha desfrutado disso por falta de revelação. Hoje eu quero compartilhar aqui 3 princípios para que você venha de fato desfrutar de toda a herança que já está disponível, para que você possa se apropriar de tudo aquilo que já é seu em Cristo Jesus. Eu digo que a parte de Deus é dar, e a nossa parte é se apropriar, tomar posse daquilo, para desfrutar daquela realidade. O primeiro princípio, para desfrutarmos da herança, nós precisamos ser filhos maduros, adultos. Diga comigo: eu preciso ser um filho adulto, ser um filho maduro, para desfrutar da herança. Então abra comigo em Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 13. Hebreus capítulo 5, verso 13. Diz assim o texto: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Verso 14: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Preste atenção. Esse texto que nós acabamos de ler, verso 13 e 14, é uma afirmação poderosa do autor do livro de Hebreus. Então, o primeiro princípio para desfrutarmos da herança e nos apropriarmos daquilo que já está disponível em Cristo, é que nós precisamos ser filhos crescidos, adultos, amadurecidos. Na verdade, essa é até mesmo uma base natural. Para se apropriar de uma herança, uma criança não pode tomar posse dela ou desfrutar daquela herança. Ela precisa chegar na maioridade ou ter a maturidade. É legalmente herdeiro, é legalmente dono de tudo, possui a herança, mas precisa ter um tutor para cuidar dela. Então a primeira base é ser um filho maduro, crescido, adulto. E aqui tem uma pergunta óbvia e chave para nós. Porque do ponto de vista natural, é fácil perceber alguém que cresceu. Do ponto de vista natural,
É fácil perceber alguém que amadureceu, porque ele se desenvolve principalmente fisicamente, na sua estrutura, na sua forma física. Alguém que cresce do ponto de vista natural é fácil de ser visto, porque ele vai encorpando a sua estrutura física, vai mudando. Mas com relação ao crescimento espiritual, como saber se eu sou alguém que tenho avançado rumo à maturidade espiritual? Como perceber se de fato eu sou um crente que não sou um raquítico na fé, um nanico espiritual, mas tenho avançado rumo ao crescimento? Essa é uma pergunta importante, porque para desfrutar da herança, você precisa ser um filho maduro. Mas como saber se eu sou de fato um filho maduro? Muitos de nós usamos às vezes parâmetros como tempo de igreja, mas tempo de igreja não é sinal de maturidade espiritual. Às vezes nós temos irmãos e irmãs que são, como eu brinco, verdadeiros dinossauros de igreja, mas continuam agindo como crentes carnais, são bebês espirituais, são movidos e guiados pela sua alma, são crentes almáticos, não são guiados ou dirigidos pelo Espírito. Você pode frequentar a igreja durante muitos anos, mas mesmo assim ainda ser criança, um nanico espiritual. Essa carta foi escrita para os hebreus, foi escrita diretamente para os crentes da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja, ou seja, eles eram os primeiros crentes, os primeiros convertidos, aqueles que primeiro foram alcançados pelo Evangelho, aqueles crentes que experimentaram de um grande e de um poderoso mover de Deus, aqueles crentes que viam a manifestação do sobrenatural entre eles. E o autor de Hebreus afirma que no tempo decorrido, esses irmãos que eram hebreus de Jerusalém, por isso o nome do livro, eles já deveriam ser crescidos, amadurecidos espiritualmente, mas não eram, eram crianças. Já deveriam ser maduros na fé, mas não eram, eram bebês espirituais. Então, tempo de igreja não é sinônimo de maturidade espiritual. Alguns acham que é conhecimento, ou seja, como nós já afirmamos aqui, ter um conhecimento intelectual da Bíblia, natural da Bíblia, ou seja, saber muito de Bíblia, muito de teologia, ter muitos versículos decorados na sua mente. Você sabe, até mesmo o homem natural é capaz de compreender a Bíblia no campo da mente. Mas a questão é que Paulo afirma que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Por isso, só é possível ter revelação àquele que de fato é espiritual. Conhecimento pode ser muito útil, conhecimento pode ser muito importante, e de fato você deve buscar ter conhecimento da Escritura, mas não necessariamente significa crescimento, não necessariamente se traduz em vida transformada. Outro parâmetro errado são os dons espirituais. Dons espirituais não é sinônimo de maturidade espiritual, porque senão a igreja de Corinto seria a igreja mais madura do Novo Testamento. Paulo afirma que não faltava nenhum dom espiritual entre eles, mas mesmo assim, Paulo chama aqueles irmãos de carnais, crianças na fé. Você sabe, dom espiritual tem origem na graça de Deus. A palavra dom é carisma, é presente, e de fato recebemos não porque possuímos algum mérito, mas é unicamente pela graça de Deus. E os dons espirituais devem ser usados não para o nosso benefício, mas é para o serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mas quantas pessoas usam os dons para se autopromover, para acender o holofote sobre si? Na verdade,
há pessoas que possuem uma necessidade carnal de se mostrarem espirituais. Mas isso não acontece aqui, só lá em Belo Horizonte, né, irmãos? Dons espirituais não é sinônimo de maturidade espiritual. O autor de Hebreus aqui coloca um diagnóstico simples, claro. Você quer saber como alguém cresce em maturidade? Você quer perceber se alguém tem crescido espiritualmente? O verso 13 diz: todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente. Aonde? Na palavra da justiça, porque ele é criança. Vamos ler juntos o verso 13, vamos lá bem forte. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente. Aonde? Portanto, o critério é o que você entende pela palavra da justiça. Preste atenção. Se você ainda acha que você é justo, porque você tem um bom comportamento, se você ainda acha que a sua justiça é mérito seu, se você ainda acha que você pode se achegar diante de Deus por causa de uma performance que você tem, o autor de Hebreus está dizendo que você é criança. Porque essa é a justiça da lei, essa é a justiça da antiga aliança. Mas se você teve luz, revelação, clareza do dom da justiça, que é um presente que recebemos pela fé, isso é um sinal que você tem crescido espiritualmente. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você pode ser talvez até um novo convertido e já compreendeu essa verdade espiritual. Porque, meus irmãos, para entender a religião não é necessário revelação. Para entender a religião não é necessário que os seus olhos sejam abertos, porque o que é a religião? Se comportou bem, é abençoado. Fez tudo o que deveria fazer, é abençoado. Não se comportou bem, não fez o que deveria ser feito, paulada na cabeça. Toda religião funciona assim. Só que o cristianismo é diferente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que você fala isso para o sujeito, ele não entende. Você fala isso para o sujeito, ele não compreende. Por que ele não entende? Porque a sua mente ainda está cheia da religião. O que ele vive, na verdade, é apenas uma religião. Segundo a religião, aonde abundou o pecado, superabundou o juízo, superabundou o castigo, superabundou paulada na cabeça. Mas Paulo chega e diz: não, o evangelho de Cristo é diferente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que para compreender isso é necessário luz, é necessário revelação. O Espírito Santo precisa abrir os seus olhos, para que você compreenda que você é aceito por Deus hoje, não porque você possui algum mérito, mas porque você está em Cristo. É interessante isso, porque na antiga aliança, quando o ofertante trazia sua oferta, o sacerdote, ele examinava a qualidade da oferta ou a qualidade do ofertante? Da oferta. Ele examinava a oferta para enxergar nela se ela tinha algum defeito ou não, se ela tinha alguma falha ou não, para perceber se ela poderia ser aceita ou se ela seria rejeitada. O ofertante então estendia sua mão sobre aquele animal, um cordeiro geralmente, e todo o pecado daquele ofertante era transferido para aquele animal. E simbolicamente, a justiça, a pureza daquele animal era transferida para o ofertante. E aquele animal
era sacrificado uma vez que ele era aceito, e o ofertante voltava para sua casa sem culpa, sem pecado, sem condenação. Mas como que nós muitas vezes fazemos hoje? Não temos luz disso. Então chegamos numa reunião como essa, achando que Deus está nos examinando para saber se seremos aceitos por Ele ou não. E essa é uma estratégia do diabo, chamada introspecção. O diabo faz com que você olhe para si mesmo. Só que quando você volta os seus olhos para você, tentando encontrar algum mérito em você, tentando encontrar alguma boa obra em você, tentando encontrar alguma justiça em você, tem dois resultados apenas. Ou você não acha aquilo que você gostaria de encontrar, e só enxerga falhas, deficiências, e você se enche de vergonha, de culpa e de condenação. Ou a um outro extremo, que também é perigoso, você se enche de justiça própria. Como nós cantamos aqui, você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Cristo. Tirar os seus olhos de você e olhar para quem? Para Cristo. Como nós cantamos, eu só quero ver você. Porque quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós somos transformados. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz: e todos nós, com o nosso rosto desvendado, contemplamos o Senhor como por um espelho, e somos transformados. Você não é transformado quando você se vê e procura se melhorar, se consertar. Você é transformado quando você coloca os seus olhos em Cristo. Quanto mais para Cristo você olhar, mais simples você será. Quanto mais para Cristo você olhar, mais transformado você será. Mas é instantâneo, sim ou não? É processual, diga comigo, é de glória em glória. Ontem você recebeu uma medida de glória. Hoje pela manhã você está recebendo uma outra medida de glória. À tarde você receberá uma medida de glória maior ainda. E de glória em glória você vai sendo transformado. Vira para o seu vizinho e diga: eu estou crescendo em glória. Não, fale com convicção, diga: eu estou crescendo em glória. Então essa é a estratégia do diabo. Ele faz com que você olhe para si mesmo, mas com olhar carnal, natural. Mas preste atenção, quando o ofertante chega, ele não está olhando, o sacerdote, a qualidade do ofertante, mas ele está olhando a qualidade da oferta. Portanto, ao chegar aqui para celebrar, para cultuar, se você tiver revelação disso, acredite em mim, sua vida nunca mais será a mesma. Ao chegar aqui, não chegue se examinando, porque Ele não está olhando para você, Ele está olhando para a sua oferta. E qual que é a oferta que nós estamos apresentando? Cristo. Nós nos achegamos diante dEle em Cristo. Portanto, Ele está olhando para Cristo, porque Cristo é o nosso representante. Engraçado isso, porque pense comigo, por que Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote e não Moisés? Se Moisés que era o líder, se Moisés era o homem levantado por Deus, se Moisés era o libertador, por que Arão é escolhido? Naturalmente deveria ser Moisés, ele era o homem levantado por Deus. A questão é que Moisés foi criado dentro do palácio como príncipe. Moisés não sabia o que era ser escravo. Moisés não sabia o que era sofrer os açoites no Egito. Arão não. Arão sofreu o que o seu povo sofreu. E por ter participado do mesmo sofrimento, ele poderia ser o representante do povo. Estão compreendendo? Porque ele poderia se identificar. Aquele que de fato é o sacerdote, é aquele que representa, é aquele que se identifica, é aquele que substitui.
Portanto, somente Arão poderia ser, porque Moisés não poderia se identificar completamente com o povo. Vocês estão compreendendo? Por isso que Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará. Apocalipse não diz que o grande pastor nos apacentará, que o supremo pastor nos apacentará, mas afirma que o Cordeiro. Por quê? Porque só um cordeiro sabe o que é ser cordeiro. Um pastor não sabe o que é ser cordeiro. Um pastor não sabe o que é sofrer de medo de um lobo. Um pastor não sabe o que é ser tosquiado como uma ovelha. Mas um cordeiro sabe o que é ser cordeiro. Ele pode se identificar com os outros cordeiros. Por isso que Apocalipse diz que o cordeiro nos apacentará. Ninguém pode chegar aqui e acusar Deus de injusto, afirmando: é muito fácil você sentar no trono e começar a julgar. Você não sabe o que é ser homem, você não sabe o que é ser tentado, você não sabe o que é ter os seus olhos pulando com vontade de pecar. Não, porque Ele sabe o que é ser homem, e Ele foi tentado em todas as coisas, só que com uma diferença: Ele não caiu em nenhuma delas, e porque Ele venceu, nós vencemos também, porque Cristo é o nosso representante. Aleluia! Glória a Deus! Então, ao chegar aqui, não olhe para si mesmo, mas olhe para Cristo, porque nesse sentido, até a sua obediência pode ser um sinal de justiça própria. Se acorda pela manhã e se avalia: não, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho obedecido, por isso eu posso estar em paz. Se você está em paz porque você tem obedecido, é porque você está cheio de justiça própria. Você não pode estar em paz por causa da sua obra, você deve estar em paz por causa da obra de Cristo. A sua obediência deve ser fruto da sua fé. Porque você crê, você obedece. Porque você crê, você anda sobre a palavra. Porque você crê, você pratica a palavra. Amém? Aleluia. Vou te dizer, isso é libertador. O Pai já está sorrindo para você, porque Ele não está olhando para o Pedro, a Maria, o José ou o Antônio. Ele está olhando para Cristo. Fora de Cristo nós não somos nada, mas em Cristo podemos todas as coisas nele. Diga para o seu vizinho: eu estou em Cristo. Diga: eu estou guardado nele. Fala para ele: essa é a sua posição hoje. Diga: você está em Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você precisa ter essa lógica na sua mente. Como que Cristo foi feito pecado? Foi cometendo pecado? Como que Cristo foi feito pecado? Foi falhando, errando, caindo? Não. Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Deus pegou o meu e o seu pecado e colocou sobre Cristo. E o versículo continua: para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Cristo foi feito pecado para que hoje fôssemos justos. Cristo foi feito pecado cometendo pecado, sim ou não, irmãos? Você foi feito justo praticando justiça? Não. Você entende isso? A lógica é a mesma. Cristo foi feito pecado porque Deus pegou o nosso pecado e colocou sobre ele. E da mesma forma, você foi declarado justo, não porque praticou um ato de justiça, mas porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. Simples desse jeito. Essa é a lógica bíblica. Aquele que entende isso é aquele que tem crescido em fé. Aquele que entende isso é aquele que tem amadurecido. Por quê? Porque ele tem liberdade em Deus. Ele tem ousadia para ministrar
Sabe, eu não subo aqui pensando que eu sou alguém cheio de boas obras, ou que eu só estou aqui porque eu fui o melhor para ser escolhido. Preste atenção, eu subo muitas vezes pensando, não foi eu que me chamei, não foi eu que me escolhi, foi o Senhor que resolveu esse negócio, foi o Senhor que escolheu me colocar aqui, eu vou abrir a minha boca, eu sei que o Senhor vai falar através de mim, mas não é mérito meu. Não estou aqui porque eu sou o melhor, vocês estão compreendendo? Estou aqui porque Deus resolveu manifestar a sua graça, e nós somos favorecidos, abençoados, e por isso fomos escolhidos, separados para essa obra, para cumprirmos esse propósito. Portanto, a sua justiça não é o seu comportamento, até quando o diabo vira na sua mente e diz, eu sei o que você fez no verão passado. Você continua sendo justo. Por quê? Porque a sua justiça é uma pessoa, é Cristo. Permaneça nele, permaneça em Cristo. Essa é a chave. Então a primeira base para desfrutar da herança é ser um filho maduro. E para ser um filho maduro, você precisa ter revelação do dom da justiça. O segundo princípio é ser filho da mãe correta, ou ser filho da mãe certa. E essa é uma chave espiritual poderosa. Gálatas capítulo 3, verso 7, o texto diz, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Interessante que há um princípio de interpretação bíblico, que é o princípio da primeira menção. A primeira menção de alguém que foi declarado justo é Abraão. Ele foi aquele primeiro a ser declarado justo na Bíblia. E ele foi declarado justo não porque praticou as obras da lei, até porque a lei veio 400 anos depois dele. Abraão foi declarado justo unicamente porque ele creu. E esse princípio está no livro de Gálatas. Deus chama Abraão para fora da tenda, dá uma visão para ele, dizendo, conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade, assim serão os filhos gerados de ti. E a Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus, e porque ele creu, ele foi declarado justo. Vou perguntar, Abraão foi declarado justo porque ele praticou alguma boa obra? Não, Abraão foi declarado justo porque ele creu. E hoje Paulo diz em Gálatas, que se hoje você crê no Evangelho de Deus, você é declarado justo como Abraão, e por isso você é chamado de filho dele, porque ele é o pai da fé, e por compartilhar de uma mesma fé, você é como filho de Abraão. Só que você sabe, o ministério de Paulo tinha uma resistência, um grupo de judaizantes, que resistiam à pregação de Paulo, que resistiam à autoridade apostólica de Paulo, que procuravam desconstruir a sua pregação, o seu ensino, afirmavam que o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho que os demais apóstolos. Todas as vezes que Paulo estabelecia igrejas, os judaizantes vinham em seguida para desconstruir a sua pregação e a sua autoridade apostólica. E foi o que aconteceu com as igrejas na região da Galácia. Os judaizantes diziam o seguinte: não basta crer em Cristo, você precisa crer em Cristo e fazer mais alguma coisa. Você precisa crer em Cristo e guardar o sábado. Você precisa crer em Cristo e guardar a dieta religiosa. Você precisa crer em Cristo e guardar o calendário religioso. Ou seja, para eles, a obra de Cristo na cruz não era suficiente. E Paulo então argumenta com eles dizendo:
Se eu preciso ainda guardar a lei para ser salvo, então o sacrifício de Cristo foi inútil. Porque qualquer um que acrescenta qualquer coisa à obra de Cristo na cruz, está blasfemando, diz o apóstolo Paulo. Porque ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. E Paulo diz: Abraão foi declarado justo porque ele creu, e não porque ele obedeceu à lei. Até porque ele viveu 400 anos antes de Moisés. Ele viveu 400 anos antes da lei ser dada. É engraçado isso. Vamos abrir um parênteses aqui. Se Deus sabia que o homem não era capaz de cumprir a lei, por que Deus deu a lei? Se Deus sabia que o homem não tinha condição nele mesmo de obedecer às normas da lei, por que a lei foi dada? Preste atenção, a lei foi dada para ser quebrada mesmo. Eu não estou dizendo que a lei é ruim. Paulo disse que a lei é boa. A questão é que a lei é justa, mas não tem poder de nos justificar. A lei é santa, mas não tem poder de nos santificar. Por isso que a graça é superior à lei. Porque o máximo que a lei pode fazer é domesticar você. Mas a graça de Deus é o que te transforma verdadeiramente. A lei diz: não roubarás, mas a graça transforma você numa pessoa generosa. Percebe a diferença? Se Deus sabia que o homem não era capaz de cumprir a lei, por que a lei foi dada? Primeira razão: através da lei, o homem era capaz de conhecer o caráter de Deus. O homem era capaz de enxergar a imagem de Deus. Quando Deus diz: não matarás, Ele está revelando o tipo de Deus que Ele é. Quando Deus diz: não roubarás, Ele está revelando o seu caráter. Portanto, ao conhecer a lei, o homem é capaz de conhecer o caráter de Deus, a imagem de Deus e o tipo de Deus que nós servimos. Ele diz: não mentirás, porque eu sou um Deus da verdade, portanto, fale somente a verdade. Ele diz: não roubarás, pede que eu te dou. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque o homem só poderia de fato perceber a necessidade de Deus uma vez que a lei foi dada, porque a lei ela manifesta a condição do homem sem Deus. Imagine que você é alguém, pastor Samuel, ele está enfermo. Olhando naturalmente, você não percebe isso, não há sinais, mas ele vai no médico, o médico prescreve um remédio para ele, ele está com sarampo. E ao tomar aquele sarampo, aquela enfermidade é exposta e manifesta. Estão compreendendo? Você diz para o homem que ele é pecador, ele não acredita, ele não enxerga a sua condição. Mas a lei é o remédio de Deus, que mostra para o homem a realidade dele sem Deus. Ele está doente, ele está morto, e ele precisa do remédio. Estão compreendendo? Mas antes ele precisa reconhecer a sua condição. Imagine que todos nós aqui andamos se arrastando pelo chão. Ninguém anda de pé, ninguém anda ereto. Todas as pessoas que você conhece, que você já viu até hoje, todas elas andam se arrastando pelo chão. Mas de repente um dia, Deus estabelece uma lei dizendo para o homem: se você quer ter acesso à minha presença, se você quer me adorar, se você quer ter relacionamento comigo, você não chegarás na minha presença se arrastando. Você precisa chegar de pé. Só que o homem não tem condição de andar de pé. Preste atenção, numa terra onde todos andam se arrastando, você não se incomoda, é normal, todos são pecadores, esse é o padrão. Mas uma vez que Deus estabelece a lei, o homem passa a tentar andar de pé por ele mesmo. E essa é a religião. Ele tenta se erguer,
se levantar e cai. Ele cria formas de tentar andar de pé diante de Deus e cai novamente. Ele anda se arrastando, se segurando pelas coisas e cai de novo. Porque o homem não é capaz de andar de pé. Por que Deus deu a lei? Terceira razão, para que o homem clamasse pela graça. Para que o homem reconhecesse que nele mesmo ele não é capaz, que ele não pode, que ele não consegue. Por isso que Deus permite frequentes quedas na sua vida, para que você caia em si mesmo e para que você reconheça que você precisa dele, que você depende dele. Sabe qual é o momento que você vence o pecado? Não é quando você procura resisti-lo na força do seu braço, mas quando você clama por socorro, pela graça de Deus, e Deus te dá o livramento. Esse é o momento que você tem vitória sobre o pecado. Por isso que o fundo do poço é mais perto do céu do que do inferno, como alguns imaginam. Porque quando você chega no fim de si mesmo, você reconhece que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta, que você não é capaz. Nessa hora a graça de Deus se manifesta na sua vida. Você só pode dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, quando primeiro você conhece o nada posso. Quando você chega no fim de si mesmo, quando se esgotam os seus recursos naturais, nesse momento você se levanta e diz, eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. E a graça de Deus se manifesta na sua vida. Mas é engraçado isso. Porque por mais que os judaizantes ouvissem todos esses argumentos de Paulo, e Paulo afirmava que eles eram os verdadeiros filhos de Abraão, porque criam como Abraão creu, mas os judaizantes afirmavam o seguinte, nós é que somos filhos de Abraão, porque nós somos judeus, nós guardamos a lei, nós praticamos a lei. E aí Paulo usa um argumento sensacional, e eu queria ter a sabedoria de Paulo. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz algo chave, e traduzindo para o português comum, Paulo afirma o seguinte, eu não duvido que vocês são filhos de Abraão. Na verdade, eu tenho certeza que vocês são filhos de Abraão. O problema é que vocês são filhos da mulher errada. Não, você não está aqui não. Paulo tinha que ser perseguido mesmo. Que vocês são filhos de Abraão, eu não duvido. A questão é, vocês são filhos da mãe errada. Porque Abraão teve dois filhos, Isaque e Ismael. Mas Ismael foi gerado pela mulher escrava, que era Agar, que aponta para a lei, para o monte Sinai. Mas Sara era mulher livre, que gerou Isaque, que aponta para a Nova Jerusalém, para o monte Sião, para a graça. É uma analogia bíblica que Paulo usa, que para mim é uma chave poderosa. É engraçado isso. Existem aqueles que são filhos da lei, e existem aqueles que são filhos da graça. Quer desfrutar da herança, você precisa ter a mãe certa. Você é filho de Agar ou você é filho de Sara? Pergunte aí para o seu vizinho, vê de quem que ele tem mais cara que ele é filho. Paulo está dizendo que vocês são filhos de Abraão, eu sei, mas o problema é que vocês são filhos da lei e não da graça. Quem é sua mãe? Preste atenção, Gálatas diz, todos aqueles que são salvos são filhos do mesmo pai, mas nem todos possuem a mesma mãe espiritual, porque alguns vivem como se fossem filhos da lei. É o primeiro trabalhador que vimos ontem, mas existem outros que não confiam no seu mérito e confiam inteiramente na obra de Cristo. Esses são aqueles que são filhos da graça. É engraçado porque ontem eu disse
Muitos pastores perguntam o quê? Qual que é o segredo? Não é isso? Qual que é o segredo para ter uma grande igreja? Qual que é o segredo para ser bem-sucedido no ministério? Qual que é o segredo para explodir em crescimento? Qual que é o segredo para multiplicar uma célula? Aquele que sabe contar o segredo é porque é obra dele, não é obra de Cristo. Agar sabe contar o segredo, sabe ou não sabe? Agar poderia até escrever um livro, 10 passos para gerar Ismael. Por quê? Porque é obra dela, é fruto do esforço dela. Ela sabe dizer como aconteceu. Então imagine Agar chegando com o bebê Ismael no pediatra. Consegue imaginar a cena? Aquele menininho bonitinho, gordinho, e as mães no pediatra adoram exibir e mostrar os seus filhos. E ela está lá na recepção do pediatra e de repente alguém pergunta: mas dona Agar, qual que é o segredo para gerar um filho como Ismael? Agar sabe contar o segredo? Sabe. Agar sabe contar exatamente como aconteceu. Ela diz o seguinte: minha filha é batata, cuida da sua saúde, se alimente corretamente, no dia certo tem intimidade com o seu marido e vai nascer. E outra coisa, eu sou de uma família boa para ter filho. Agar sabe contar como aconteceu. Agar sabe explicar cada passo, cada detalhe, porque é fruto do mérito dela, é obra dela, é da justiça dela. Mas e se Sara chega com Isaac no colo no pediatra? Vamos falar a verdade? Vovó Sara, que netinho lindo é esse que a senhora tem? Aí Sara fala o quê? Não é meu neto não, é meu filho mesmo. Até o Jornal Nacional vai chegar lá para perguntar o quê? Qual que é o segredo, dona Sara? Qual que é o segredo para gerar Isaac? Sara sabe contar o segredo? Sara sabe explicar como aconteceu? Sara pode escrever o livro? Não! O que Sara sabe fazer? Hein, pastor Paulo? Sara só sabe rir. O que você fez? Eu ri. Tanto é que o nome do menino é riso, é Isaac. Isaac significa riso. Lá em casa é assim, ele ri de lá, eu rio daqui, todo mundo ri. Mas enquanto você está rindo, Deus está manifestando a sua graça e o seu favor. Você não está aqui. Você é filho da lei ou você é filho da graça? Os filhos da graça não têm mérito em nada, porque toda obra é de Cristo, e porque toda obra é de Cristo, toda glória pertence a Cristo também. Diga aleluia. Os filhos da graça só se gloriam em Cristo e não naquilo que eles podem fazer. Oh, aleluia. Pedro se gloriava do tanto que ele amava a Cristo, mas João se gloriava do tanto que ele era amado por Cristo. João, ao escrever, ele diz: eu sou o discípulo a quem ele amava, a quem ele ama. Os filhos da lei se gloriam o tanto que eles são fiéis, no tanto que eles têm um bom comportamento, no tanto que eles amam a Cristo. Mas os filhos da graça confiam no amor de Cristo e não no amor deles mesmos. Compreende isso? Eu poderia pregar aqui horas e horas, irmãos, mas terceiro princípio. Aleluia. Vocês são maravilhosos. Terceiro princípio, você que está anotando aí. Temos que conhecer o nosso irmão mais velho. Em primeiro lugar, para desfrutar da herança, precisa ser um filho crescido, amadurecido. Em segundo lugar, para desfrutar da herança, você precisa ser filho da graça e não da lei. Tenha a mãe correta. Em terceiro lugar, para desfrutar da herança, você precisa conhecer o seu irmão mais velho. Esses dias eu aprendi isso, e isso é algo poderoso, porque em muito tempo
Eu ouvi muitas pessoas afirmarem que nós somos como, por exemplo, a geração de Josué, aqueles que vão conquistar a promessa, a terra prometida. Amém? Mas também já ouvi ministros afirmarem que nós somos como a geração de João Batista, aqueles que vão preparar o caminho do Senhor. Outros, que nós somos a geração de Samuel, aqueles que vão introduzir o reino, e nós também vamos de fato entronizar a Cristo, amém? Mas hoje eu quero te afirmar também, que você também faz parte da geração de Benjamim. Diga isso para o seu vizinho: você faz parte da geração de Benjamim. Mas o que significa fazer parte da geração de Benjamim? Jacó teve duas mulheres. Quem eram as mulheres? Lia e Raquel. Na Bíblia, elas também são simbólicas, porque Lia simboliza a lei, Raquel simboliza a graça. Lia, com as suas concubinas, tiveram 10 filhos, apontando para os 10 mandamentos da lei. E você sabe que os nomes na Bíblia, eles são significativos. Nome de lugares, nome de pessoas, não são por um acaso, tem um significado espiritual. A palavra Lia significa fraca, impotente. Paulo afirma que a lei é fraca. Não é que a lei é ruim, a lei é boa, mas a lei não é para nós. Estão compreendendo? Ela não tem condição de nos conduzir a Deus. Mas o nome Raquel significa cordeiro. O que acontece? Raquel teve 2 filhos. Qual era o nome deles? José e Benjamim. Mas a Bíblia afirma que Raquel morreu para dar à luz a Benjamim. Ou seja, o cordeiro morreu para dar à luz a você, porque nós somos a geração de Benjamim. Mas o que significa ser da geração de Benjamim? Significa que há uma bênção especial sobre a sua vida. Significa que você é favorecido, abençoado. Se Benjamim representa você, José representa quem? Porque Raquel simboliza a graça. E a graça teve 2 filhos, Benjamim e José. Eu acabei de afirmar que Benjamim é você. E quem é José? José é Cristo. Por que José é Cristo? Existem tipos de Cristo no Antigo Testamento. O que é um tipo, pastor? É uma alegoria bíblica, é uma ilustração bíblica. Dessas alegorias bíblicas, o tipo mais representativo de Cristo no Antigo Testamento é José. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Existem muitos pontos de semelhanças entre José e Jesus. O nome, por exemplo, de José e de Jesus tem a mesma raiz no hebraico. Não se menciona pecado de José na Bíblia, assim como Cristo não pecou. José era conhecido como amado do Pai, assim como Jesus. José foi invejado e rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi alvo de conspiração, assim como Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos, assim como Jesus foi. Há muitas semelhanças na Bíblia, no Antigo Testamento, entre José e Cristo. José foi vitorioso na tentação. Jesus também foi vitorioso na tentação. José foi condenado injustamente, assim como Cristo foi. José foi preso entre 2 transgressores. Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. Vocês estão aqui? José foi exaltado, levantado como Salvador do mundo, assim como Cristo também foi.
José ganhou uma noiva entre os gentios. Jesus também, a igreja, a noiva de Cristo. Todo o poder foi colocado nas mãos de José, assim como toda autoridade pertence a Cristo. Eu poderia falar muitas outras semelhanças, porque José é um tipo glorioso de Cristo. Benjamim é você, José é Jesus. E José foi levantado como Salvador no Egito no tempo de crise, no tempo de fome. E os irmãos de José chegam até o Egito buscando de fato recursos, suprimentos. Gênesis capítulo 43, verso 29. Diz assim o texto: levantando-se José os olhos, viu a quem? José viu a Benjamim. Gênesis 43, verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Na versão da Revista Atualizada. O que Jesus disse? O que José disse para Benjamim? Deus te conceda graça. Deus te conceda favor. Vocês estão aqui comigo? Preste atenção. José viu a Benjamim. E quando José viu, enxergou Benjamim, o que José disse? Vamos dizer juntos: Deus te conceda graça. Não, com essa boca mole não, fala igual o crente. Diga, vamos lá? Deus te conceda graça. Diga comigo: Deus te conceda graça, favor. Seja abençoado, meu filho. O que José disse para Benjamim? Deus te conceda graça. Lá no Antigo Testamento, essa é a palavra de José. Deus te conceda benevolência. Deus te conceda favor. Deus te conceda graça. Essa é a palavra de José para Benjamim. Essa é a palavra de Cristo para você, porque você é Benjamim. Deus te conceda favor. Deus te conceda graça. Amém? Não é pelo seu mérito, é pela graça. Não é pelo seu esforço, é pela graça. Não é fruto de uma obra sua, é pela graça. Não é a sua justiça, é pela graça. É pela graça. Pula para o versículo 34. Lembre-se que 10 eram os filhos da lei de Lia, mas Benjamim era filho da graça. Então, Gênesis 43, verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior, 5 vezes mais do que a qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. O Ministério de Louvor pode subir aqui para me ajudar, por favor. Preste atenção. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. O país, como nós oramos aqui, vive um tempo de crise em tantas áreas diferentes. Crise política, crise ética, crise moral, crise econômica também. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Quantos recebem? Então levanta a sua mão aí em nome de Jesus. Você sabe que o país pode estar vivendo em crise. O país pode estar vivendo um tempo de instabilidade econômica, instabilidade financeira. Mas você faz parte da geração de Benjamim. E Jesus liberou sobre você uma bênção 5 vezes maior. Não, você não está aqui comigo não. Ele liberou sobre você uma porção 5 vezes maior. Porque você está em Cristo. Preste atenção. Eu sou professor de hermenêutica no seminário.
Eu ensino princípios de interpretação da Bíblia. E um dos princípios de interpretação da Bíblia é como interpretar números, por exemplo. E você sabe que os números são simbólicos na Bíblia. O número 5, por exemplo, que foi a porção 5 vezes maior que Benjamim recebeu, o número 5 significa favor, provisão. Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior. Benjamim recebeu uma provisão 5 vezes maior da parte de Deus. Ou seja, Benjamim recebeu uma provisão completa. A sua necessidade é como um conta-gotas, mas a graça de Deus é como um oceano inteiro que está disponível para você. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas a graça de Deus é maior do que todas elas. Não há nada que diz respeito a você que é tão pequeno que para Deus não tem importância. Não há nada que diz respeito a você que é tão insignificante que Deus não se importe com aquilo. E não há nada tão grande que Deus não possa fazer. Você é Benjamim. Você recebeu uma provisão completa. Se aproprie disso. Tome posse disso. Pela fé. Ande sobre essa palavra. Desfrute dessa realidade. Porque você é favorecido. Você é tão favorecido que até quando você precisa de uma vaga de estacionamento, você vai chegar lá, você vai encontrar. Até para... Eu lembro do testemunho de um irmão que chegou em casa, estava de folga, ele queria comer doce de pêssego. Bateu uma ideia nele, um desejo. Ele resolveu ir no mercado para comprar uma lata de doce de pêssego. Ao entrar no mercado, anunciou no mercado uma promoção: compre uma lata de pêssego e ganhe 2. Você é favorecido, crente. Você vai chegar num restaurante que está vazio, e só por estar ali, aquele restaurante vai encher, porque você é Benjamim. Quantos querem desfrutar do favor de Deus em todas as áreas da sua vida? Quantos querem caminhar debaixo dessa graça, debaixo desse favor? Aleluia. O mundo pode estar passando por crise, mas você tem a provisão da parte de Deus. Não te faltará nada. Meus irmãos, como eu tenho testemunhado e desfrutado disso. Nossa igreja, como eu compartilhei com os pastores ontem, nós alugamos um prédio novo num shopping. O último andar de um shopping, alugado aquele espaço. E num tempo de crise como esse, a cada mês nós temos desfrutado da bênção e do caminho debaixo desse favor. Você é Benjamim, você recebeu uma provisão 5 vezes maior. Para encerrar, fique de pé. Você sabe que quando Benjamim nasceu, Raquel pega aquela criança no colo e dá um nome para ele, Benoni, que significa o filho da dor, ou filho da tribulação. Mas Jacó pega aquele menino no braço e libera um decreto divino sobre ele. O nome dele não será Benoni, mas o nome dele será Benjamim, o filho da minha mão direita. O que significa a mão direita? A mão direita é a mão do poder. A mão direita é a mão da força. A mão direita é a mão do favor do rei. Cristo está assentado à direita do Pai. Quando você nasceu, você foi destinado para ser filho da dor. Você foi destinado para ser um Benoni, um filho da tribulação. Mas o favor de Deus te alcançou. Você não ouviu não? A graça de Deus te alcançou. E o seu nome foi mudado, porque o seu destino foi mudado também. Você não é filho da tribulação, você é filho da mão direita do Pai. Porque você é Benjamim, você é muito abençoado.
Você é muito favorecido. Erga sua mão para o Pai mais alto que você puder. Abra os seus lábios nessa hora, exalte a Ele com as suas palavras. Abra sua boca, bendiga o nome do Senhor, declare a sua glória, exalte a Ele com as suas palavras. Você é filho da graça, você é filho do favor, você é como a árvore que foi plantado junto a ribeiros de águas. Você foi plantado pelas mãos do Pai, e Ele é aquele que cultiva você, Ele é aquele que guarda você. Ele te plantou no lugar onde há provisão completa, onde há suprimento, e não te faltará nada. Não te faltará nada. Em tudo aquilo que você colocar as mãos, você será bem sucedido. Em tudo aquilo que você fizer, você será próspero, porque há suprimento celestial para você. Não é fruto do seu mérito, não é fruto da sua performance, não é fruto do seu esforço. Eu profetizo, a sua célula vai se multiplicar abundantemente, a sua célula vai explodir. Vocês serão como um tabernáculo ambulante nessa cidade, serão espalhados, porque o favor de Deus foi derramado sobre vocês. Aleluia. Declare isso, cante isso. Não olhe para si, olhe para Cristo. Coloque os seus olhos em Cristo. Eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Olhe para Ele. Jesus, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Jesus, Erga sua voz e declare: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. diga forte, declare. Só quero ver você. Só quero Olhe para Cristo. ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. A estratégia do diabo é a introspecção. Ele faz com que você olhe para si mesmo. Você vai olhar para Cristo. Não tente encontrar algum mérito em você. Não queira ter aonde se gloriar em si mesmo. Se glorie inteiramente na obra de Cristo. Os céus estão abertos sobre Cristo, e os céus estão abertos sobre você, porque você está em Cristo. Você quer ter os céus abertos sobre o seu casamento? Coloque Cristo no centro do seu casamento, porque os céus estão abertos sobre Cristo. Você quer ter os céus abertos sobre a sua família? Coloque Cristo no centro da sua família, porque os céus estão abertos sobre Cristo. Você quer ter os céus abertos lá na sua célula? Quantos querem ter os céus abertos na sua célula? Na sua célula há uma escada ligando o céu com a terra, com anjos subindo e descendo naquele lugar. Vou te dizer, a sua célula é um foco de avivamento nessa cidade, de mover de Deus, onde enfermos são curados, demônios são expulsos e o evangelho do reino é pregado. Quer ter o céu aberto na sua célula? Coloque Cristo no centro da sua célula. E ao acordar, e talvez o diabo te tentar a olhar para si mesmo, já acorde dizendo, cantando o quê? Eu só quero ver você, Jesus.
Tire os seus olhos de si mesmo e remova todo o fardo dos ombros e olhe para Cristo, porque se Cristo é aceito por Deus, eu sou aceito também. Se Cristo é vitorioso, eu sou também.